Olá pessoal, sejam bem-vindos à segunda aula da semana da Doma Racional. Eu sou o Leonardo Feitosa e durante esta semana eu vou mostrar a você como iniciar cavalos e moares e deixá-los confiáveis para o uso de qualquer pessoa. Vou fazer isso em 3 aulas e inclusive uma delas será prática. A primeira aula eu comecei mostrando quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem na doma e que você precisa evitá-los. Bem, se você está chegando agora, recomendo fortemente que pause este vídeo e assista a primeira aula da série, para que as coisas façam sentido para você. Na aula de hoje eu vou mostrar que o fundamento básico da doma é aprender a se comunicar com os cavalos. Nunca haverá um bom relacionamento se não houver uma boa comunicação. Entendo que o cavalo jamais vai falar a nossa língua, mas você precisa entender como ele se comunica para conseguir interpretar suas reações quando estiver a sós com ele em um redondel. E a melhor forma de explicar tudo isso a você é falando sobre psicologia e comportamento animal. Antes de a gente entrar no conteúdo de hoje, eu quero aqui agradecer a você que tirou a foto, fez o print, postou lá nas redes sociais, colocou lá a hashtag Tamo Junto, tá? Obrigado, isso faz uma diferença enorme aí para a gente difundir ainda mais essa nossa técnica e essa nossa filosofia. Muito obrigado. Em primeiro lugar, você precisa saber que o cavalo é considerado presa na natureza. Isso quer dizer que ele tem que se manter alerta o tempo todo. Um só descuido, ele pode ser surpreendido pelo predador. A essa altura, você poderia me perguntar: ô Léo, você está falando dos cavalos selvagens que vivem na natureza? Mas e quanto aos cavalos domésticos? Isso faz sentido também? Sim, com certeza. Essa informação de que ele é presa na natureza vem no seu código genético, tá? Independente de onde ele esteja, sempre vai estar disperso, prestando atenção em tudo à sua volta e, se for preciso, ligar o seu instinto de preservação. Solto na natureza, os seus predadores naturais são os grandes felinos e grandes caninos. Aqui no ambiente doméstico, o cavalo chucro enxerga o homem como um predador. Nós somos os únicos predadores bípedes de olhos frontais dos cavalos. E em se tratando de presa, os cavalos têm seus sentidos muito aguçados. Vamos falar um pouquinho sobre a visão dos cavalos. Os cavalos têm uma visão monocular. O que é isso? O que ele enxerga com o olho esquerdo, ele não enxerga com o olho direito. Então, ele enxerga aqui uma situação, aqui outra situação. Isso faz com que eles tenham um ângulo de visão muito grande, tá? Quase que 360 graus. Ele vai ter um ponto cego na frente da cara e um ponto cego atrás, nas costas. Então, já sabendo disso, a gente sabe que se você ergue a mão muito rápido na frente de um cavalo, ele vai perder o ponto de visão da sua mão e isso faz com que ele seja reativo e não deixe com que você encoste, né? Outra situação é você chegar num cavalo por trás muito rapidamente, né? Ele não está te vendo. Então, se ele, de repente, sente, né, um toque ou se assusta com alguém chegando por trás, provavelmente você pode tomar um coice, né? E os grandes felinos normalmente têm essa preferência de atacar por trás, que é um ponto onde ele tem o ponto cego, né? Por que ele tem essa visão lateral? Né? Por serem presas, ele tem que enxergar muito mais. Um cavalo é capaz de estar pastando aqui e vendo o que está passando à sua volta, tá? E aí, qualquer movimentação estranha, ele liga o sinal de alerta e liga o instinto de preservação. Isso acontece na natureza e isso também acontece aqui num cavalo doméstico, quando a gente traz ele para domar uma primeira situação, né? Então, é importante que a gente saiba desses pontos de visão, inclusive no momento que a gente começou a domar, né? Então, o cavalo ele não tem essa visão de profundidade muito legal, que é a visão binocular, que é uma característica dos predadores. Então, nós, seres humanos, temos os olhos na frente da face. Então, os dois olhos conseguem olhar a mesma coisa. Isso faz com que eu tenha visão melhor de profundidade. Então, os predadores, as presas não. Então, isso faz com que no dia a dia do cavalo,
muitas das vezes ele tem a dificuldade de, por exemplo, ver uma poça d'água, ele vê o degrau de uma ponte, ele de repente tem que subir o degrau de uma cocheira, tá? E na maioria das vezes, quando o cavalo tenta olhar, né, achar o ponto de visão binocular, o cavalo tenta abaixar a cabeça, levantar a cabeça para achar esse ponto. E normalmente o ser humano não tem a paciência de deixar com que ele ache esse ponto. E normalmente, né, numa doma tradicional, no cara que não entende, que não tem conhecimento disso, ele acaba aí por dando uma chicotada, né, para fazer com que esse cavalo passe ali na pressão. E aí o que é interessante a gente falar? Que o cavalo tem uma memória associativa, ou seja, ele associa todas as suas experiências com experiências futuras, né? Então imagina que hoje você foi passar numa ponte, a ponte tinha um degrau, o cavalo ficou com medo, você não deu tempo dele achar esse ponto de visão, de profundidade, e deu uma chicotada nele para ele passar. Ele até passou, mas ele vai guardar aquilo na memória. A próxima vez que você for passar nessa ponte, o que ele vai lembrar? Lembra, memória associativa. Ele vai associar a uma situação anterior, né? Então, o que vai acontecer? Ele vai levantar a adrenalina, vai lembrar que ele tomou uma chicotada para passar ali. Isso faz com que ele viva um momento de estresse e toda vez que a adrenalina está alta, o aprendizado vai estar muito baixo, tá? Então, isso é uma situação muito importante relacionada à visão. Bem, então, dito isso, eu já vou deixar uma dica aqui para vocês. Toda vez que, por exemplo, você estiver do lado esquerdo de um cavalo, você quiser passar por trás dele para passar para o outro lado, deixa a sua mão em cima ali da garupa do lombo, mostra para ele que você continua ali. Porque no momento que você passar por trás dele, você vai estar sendo visto do lado esquerdo e do nada você vai sumir e do nada você vai aparecer do lado direito. Quer dizer, se você não está tocando nele, pode ser que ele se assuste. Então mantenha a sua mão nele, porque com o tato ele vai sentir que você ainda está presente, ainda que você suma da visão, mas ele está te sentindo ali, né? Então isso é uma dica bacana. Outra dica bacana quando você for, por exemplo, tocar a região de cabeça e de orelha, é você chegar por uma das laterais, né? Pelo pescoço, até você chegar ali na orelha, tá? Por quê? Porque ele tá te vendo, está te sentindo. Às vezes, quando você chega de frente com um cavalo e ergue a mão, essa abordagem é uma abordagem que muitas vezes vai ser reativa, ele vai erguer a cabeça, porque ele não está vendo a sua mão, ele não está sentindo até que você o toque, tá? Então, essa questão de abordagem, na hora de você fazer o primeiro toque, é muito importante. Eu gosto muito de fazer o primeiro toque na lateral, ali no pescoço. Vocês já devem ter visto cavalos se acariciando, mordendo o pescoço um do outro de frente. Então é uma região que ele tem uma associação com carinho, com relaxamento, tá? Então eu gosto bastante de ter essa abordagem lateral em vez de pela frente. Claro, num cavalo que ainda não conhece esse toque, ainda tem medo, tá? E pode reparar que todo cavalo que ainda tem medo de você, toda vez que você ergue a mão, ele ergue a cabeça como quem fala, ó, deixa eu afastar minhas jugulares dele, porque eu não sei quais são as intenções dele. E outra coisa importante é você chegar com as costas da mão, tá? Então, muitas vezes o cara chega com a mão aqui, ó, isso aqui representa uma garra, e o cavalo vai ser reativo também. Então, são pequenos detalhes que vão fazer diferença no nosso dia a dia. Bem, agora que você viu que o cavalo na natureza é uma presa, você é capaz de entender por que muitas das vezes ele liga o instinto de preservação, fica alerta, e muitas vezes nós humanos não somos capazes de entender e compreender o que passou, né? Então, precisamos nós humanos estar 100% presente numa doma para que a gente consiga perceber um pouco mais o que se passa ali ao nosso redor, né? Às vezes é um cachorro que passou, às vezes é uma correntinha que está balançando, às vezes é uma folha que caiu no chão,
Às vezes é um aluno que está do lado de fora, que pisa numa folha seca, e o cavalo ali dentro do redondel, com instinto de preservação aflorado, com toda com o seu código genético dizendo que ele tem que prestar atenção em tudo, senão ele pode virar comida. Então, é importante que nós aprendamos a prestar mais atenção em todas essas situações que fazem com que os cavalos se tornem reativos e muitas das vezes não percebemos o porquê. Outra coisa que você precisa saber é que os cavalos são seres gregários. Viver em grupo para eles é uma questão de sobrevivência. Um animal isolado na natureza é uma presa fácil. O cavalo velho que ficou para trás é uma presa fácil. O cavalo machucado que ficou para trás é uma presa fácil. O potrinho que ficou para trás é uma presa fácil. A égua que pariu de dia e foi incapaz de acompanhar o grupo é uma presa fácil. Eles precisam estar juntos, em manada, e assim eles são mais capazes de sobreviver a um ataque. Muita gente não entende por que, mesmo depois de domados e até muito mansos, costumam fugir da aproximação de um humano, quando estão soltos a pasto ou com outros animais. Isso acontece porque nessas situações o instinto de manada fala mais alto. É claro, eles vão preferir ficar entre eles, onde se sentem mais protegidos, e nessas situações, uma das maneiras que você conseguir se aproximar desse animal é separando-o do bando. Antes de falar sobre outro comportamento apresentado pelos cavalos, vou deixar uma pergunta que normalmente eu faço aos meus alunos. Qual é a primeira defesa de um cavalo? Você sabe? Responde aí. Bem, não sei qual foi a sua resposta, mas normalmente as pessoas respondem que a primeira defesa de um cavalo pode ser o coice, a manotada ou até mesmo mordida. Se você partilhou de uma dessas respostas acima, você também errou, porque, na verdade, a principal defesa de um cavalo é a fuga. Então, só para você entender, assim como acontece com os bovinos, os cavalos também têm o que chamamos de bolha de ar. Então, só para você entender, assim como acontece com os bovinos, os cavalos também têm o que chamamos de bolha de ar. O que significa isso? Soltos na natureza, os cavalos sabem exatamente qual é a distância segura entre eles e um predador. Por isso, entendemos que o cavalo vive no centro de uma espécie de bolha de ar, que limita a distância entre eles e um predador. A bolha de ar de um cavalo pode ser maior ou menor, de acordo com a intensidade da sua dominância e do seu medo. E a função do domador é fazer exatamente com que essa bolha de ar fique cada vez menor, até que você possa tocá-lo, né? Então, se eu entrar em um redondel com um cavalo que teve pouco contato com o homem, é muito provável que a bolha de ar desse animal seja muito grande e ele se mova com um simples movimento meu. E por isso, invadir a bolha de ar desse cavalo fará com que ele fuja ou me ataque se ele se sentir ameaçado e se ele tiver uma dominância muito grande. E como já falei, o cavalo vê o homem como um predador. Então não é tão difícil concluir que ele possa ter as mais inesperadas reações caso fique frente a frente com o seu predador. Falei sobre isso só para você entender que é comum as pessoas rotularem determinados animais de maldosos, enquanto na verdade eles só estavam reagindo instintivamente a uma ameaça. Existem sim cavalos que aprenderam a se defender por conta de traumas que sofreram no passado, mas isso não é comum em animais chucros. Outro ponto importante de se conhecer a respeito do cavalo é sobre a sua dominância. Dentro de uma manada existe uma espécie de hierarquia entre eles. Isso quer dizer que uns obedecem aos outros. E o que faz com que um cavalo seja mais ou menos obediente dentro de um grupo é o seu grau de dominância. Quanto mais velho e mais forte o animal, mais dominante ele se torna. Mais ele vai se impor em relação aos animais mais novos. Trazendo isso para dentro do redondel, quanto mais velho o animal, mais ele vai se impor contra o domador para tentar disputar essa posição hierárquica com ele. E cabe ao domador, por meio de técnicas corretas, mostrar ao cavalo que naquele momento eles fazem parte de uma manada de dois e que ele, o domador,
é o membro hierarquicamente superior dentro daquela manada de 2. Por isso, recomendo sempre que a doma se inicie aos 2 anos de idade, porque é uma fase em que o cavalo ainda não se encontra na sua plenitude hormonal e por isso vai aceitar mais facilmente a hierarquia do domador. Muitas pessoas me perguntam se é possível domar cavalos e moares com idades superiores a 10 anos. Sim, é possível, mas o grau de dominância desses animais vai me trazer muito mais dificuldade na doma. E isso demandará mais tempo para eu conseguir ter sucesso domando. Bem, tudo isso que eu falei hoje sobre psicologia e comportamento equino, você me verá aplicando na prática em um cavalo no redondel, e isso eu farei na próxima aula, que será a nossa terceira aula. Fiz questão de falar sobre psicologia e comportamento animal para você entender de uma vez por todas que é preciso conhecer esse assunto para compreender o que se passa na cabeça do cavalo quando estiver a sós com ele dentro de um redondel. Tenho certeza que essas informações vão ajudar você a não cometer aquele erro que citei na aula passada, que é você se tornar um macaco de imitação. Você vai entrar consciente em um redondel, sabendo o que fazer, independente da reação que o animal possa ter. Diferente de você ter assistido somente vídeos na internet, né, que você não vai saber o porquê e o para que fazer essas coisas. Ainda falando nos erros citados na aula passada, vou explicar hoje como você pode sim manejar seu potro desde muito cedo, sem correr o risco de prejudicar a futura doma do seu animal. Então, existem 2 situações que podem aparecer para você. Uma é o cavalo já de 2 anos para frente, para você vir domar, que teve muito pouco contato com o homem. A outra é aquele potrinho que nasceu na sua casa e você vai criar esse potrinho até você iniciar a doma. Na verdade, esse potro, você pode fazer a pré-doma. O que é isso? Você fazer todo o manejo anterior. Mas eu falei que um dos erros comuns é você exagerar nessa manipulação, nesse manejo diário do potro, isso pode te atrapalhar depois. Então vamos lá. O que seria o certo? Existe uma técnica que chama imprint, que é quando o potrinho nasce e você ir ali, até ajudar a mãe a retirar aqueles restos placentários, você ajudar a secar o potrinho e você participar daquele momento. Um potrinho que passa por um imprint, ele rapidamente entende que o ser humano pode fazer parte da manada e ele perde aquele medo inicial do ser humano. Muito bem, feito isso, esse potrinho vai viver ali com a mãe, não vai ter medo do ser humano, mas é importante que você deixe ele ser potro, deixa ele viver ali com a mãe, sem manipular demais como se fosse um mascote. Ok, vai chegar a época de desmame. O que eu vou fazer? Um cabresteamento. Posso fazer isso antes? Posso. Eu gosto de fazer um pouco antes de desmamar, que é o momento que eu vou começar a manipular ele um pouco mais. Tá? Então, vou, inclusive, ter a ajuda da mãe, né? Porque coloco alguém para puxar a mãe, eu vou puxando o potro e faço todo esse manejo de cabresteamento. Quando ele estiver bem cabresteadinho, eu retiro da mãe, fica fácil para mim. Então, o que acontece? O erro começa a acontecer nesse momento, que eu desmamei, que eu estou cabresteando e que esse potro está participando, tá mais na rotina ali do dia a dia. Então, são os exageros que atrapalham, né? Principalmente na retirada de sensibilidade, na dessensibilização. Então, é importante que você faça um bom manejo. Isso é legal, você fazer um manejo no potro. Mas não tratar ele como um mascote, ficar ali o dia inteiro. Eu sempre faço a analogia, né? Que é o meninão de 18 anos criado pela avó. Você vai ali, deixa ele fazer tudo que ele quer, ele vai ficando abusado. Daqui a pouco ele está te mordendo, daqui a pouco ele vai estar te pisando pelos calcanhares, vai estar te atropelando, e é importante que nesse momento você coloque limites, né?
que você comece a fazer correções para que lá na frente isso não te atrapalhe. Então, nessas situações, né, que esse potro começa a ficar abusado e começa a te morder, a te pisar, a te atropelar, você já ensinou ele o que é cabresto. É no cabresto que eu corrijo, tá? Então eu vou ser mais firme na minha mão, eu vou fazer ele recuar nesse cabresto, fazer ele entender que existe um espaço limite onde ele pode vir, né? Eu vou criar, então a gente já falou de bolha de ar, eu vou criar uma bolha de ar em volta de mim, né? Ele não pode invadir essa minha bolha. E é no cabresto que eu corrijo, e se for necessário, eu vou ser mais firme nessa correção. Agora, o que é importante falar aqui? Uma coisa é você ter atitude, uma coisa é você ser firme, e outra coisa é você ser violento, tá? Eu não quero que você seja violento, eu só quero que você coloque limites, seja firme e dê diretrizes para que esse potro entenda que morder não é legal, que te pisar por cima não é legal, que te atropelar não é legal, que sair te arrastando no cabresto não é legal, tá? Então, é importante que você corrija esses problemas, tá? E que não exagere nas situações de dessensibilização. E agora, uma coisa importante que eu ainda não tinha comentado é sobre o time. O que é time? É o tempo de você corrigir, né? Existe um tempo legal. O tempo um cavalo ele vai saber por que ele está sendo corrigido ou por que ele está sendo premiado até 5 segundos depois da atitude. Mas o tempo ideal para isso é de 3 a 8 décimos de segundo. Então, se ele te mordeu, o tranco tem que ser imediato. Quanto mais rápido é o seu time, mais rápido ele vai começar a aprender, tá? É legal que você vá conseguindo fazer essa leitura, interpretando essas ações e reações para que você possa corrigir ou premiar no tempo mais rápido possível e assim seu cavalo vai entender. Muito bem, agora imagino que chegou um cavalo para mim que não teve aquela pré-doma. Muitas das vezes ele não sabe nem o que é um cabresto, ou se sabe o que é, sabe muito pouco. Eu vou levar esse cavalo para o redondel e vou fazer o que seria o meu primeiro contato, né? O meu primeiro objetivo é conseguir tocar nele a primeira vez, tá? Então, nesse momento eu entro no redondel, começo a tocar esse cavalo, fazer ele girar para os dois lados do redondel. É como se eu estivesse falando, olha, estamos aqui numa manada de 2 e eu sou quem comando a sua direção e sou eu quem comando a sua velocidade. Dessa forma, eu começo a fazer com que ele comece a repensar se ele vai fugir ou não. No momento que ele começa a fugir muito, o cavalo é um preservador de energia, ele começa a me dar sinais de que ele quer parar de correr, né? E de uma forma que ele possa... que ele me entenda como hierárquico ali naquele momento. O primeiro sinal que ele me dá é a orelha de dentro. Ele coloca a orelha de dentro em mim, como quem falasse, olha, eu estou te vendo aí e te respeito, né? Eu continuo esse processo, nesse momento, eu tenho que tocar com o stick, ter uma atitude muito ativa, abrindo meus ombros, olhando ele, de forma que é uma atitude predatória, eu quero mesmo que ele corra, tá? Para ele me dando esses sinais. Depois ele vai começar a soltar a mandíbula e maxila, ele começa a lamber e mastigar. Isso ele já começa a me dar sinais de que ele quer se relacionar comigo, tá? Nesse momento eu começo a baixar a minha energia, de forma que eu quero tocar nele a primeira vez. Aí continua um pouco mais, o terceiro sinal seria aquele que ele abaixa a cabeça num sinal de submissão, de forma que ele fale assim, olha, tá bom, eu já entendi, eu te respeito, vamos marcar uma reunião e eu deixo você ser o líder. Esse é um momento em que eu começo a tentar me aproximar e tocar nele a primeira vez. Ainda existe um sinal que é aquele quando ele começa a diminuir e a fechar esse círculo, como se quisesse se aproximar de mim. Nesse momento, eu vou com as costas da mão, na lateral do pescoço,
né? Vou fazendo aquela situação de espelhamento, né? Ele se move para o lado, eu me movo também, e vou cercando, sempre tento criar um corredor, né? Com a parede do redondel, o cavalo e eu, de forma que eu vou começar a cercar esse cavalo para conseguir tocar nele a primeira vez. Mas é importante sempre que você deixe uma porta aberta se ele se sentir desconfortável para fugir, né? Esse é o problema quando a gente não tem um redondel, que você tem um quadrado e você encurrala um cavalo, né? Se você encurralou, ele se sentiu desconfortável e não consegue fugir, pode ser que ele te bata. Então é importante deixar sempre uma porta aberta. Com as costas da mão, eu toco nesse cavalo, normalmente eu faço o primeiro toque e saio, né? O que ele estava pensando? Nossa, não sei se ele é um predador ou não. E quando eu saio, o mínimo que esse cavalo vai saber naquele momento é que eu não quero o mal dele. Um predador nunca faria isso, tá? Então, eu sempre falo essa frase e gosto muito, que é a seguinte: nunca existe uma segunda chance de você causar uma boa primeira impressão. Então, quando eu voltar para o segundo toque, esse cavalo vai aceitar muito mais fácil, né? E aí é o momento que eu posso colocar o cabresto, tá? E algumas vezes eu trabalho já com o cabresto, se eu tenho a possibilidade de colocar esse cabresto num curralzinho, num bretezinho, também é possível. Mas nesse momento é um momento onde que eu consegui fazer o primeiro toque, nós começamos a ter uma empatia um com o outro. E a partir daí eu começo a tocar esse cavalo com minhas mãos, seguro no cabresto, movimentos circulares no sentido do pelo e vou sentindo, uso o meu tato, né? Vai sentindo o corpo, a tensão dele. Se ele está muito tenso, você retorna para o pescoço. A zona segura é ali do pescoço. Depois você vai indo para trás e vai ganhando intimidade com o seu cavalo. Dessa forma, eu começo a ganhar a confiança do cavalo. Dessa forma, eu vou reduzindo os medos, né? E aí, a partir daí, é o que a gente chama de dessensibilização. A gente começa a dessensibilizar esse corpo que antes tinha muito medo e muita cócega. E o que a gente chama de cócega, na verdade, é um tato hipersensível, tá? Então, aquelas regiões ali de pernas, de virilha, são regiões onde os grandes caninos atacam na natureza. E eles entendem, principalmente na virilha, que é uma região muito vulnerável. E por isso eles não deixam a gente tocar. E aí eu vou ganhando esse espaço, né? E da mesma forma, quando a gente leva a mão ali na garganta ou na nuca, eles também não se sentem confortáveis. Por quê? Porque é a região onde os grandes felinos atacam na natureza. Então são regiões também que precisamos conquistar, tá? Então esses toques, essa conquista, né, é principalmente a conquista de confiança. A gente precisa que exista uma confiança mútua para a gente dar sequência nesse relacionamento. A partir daí, a gente começa a ter atitudes, vamos dizer assim, mais predatórias, que é tocar esses pontos com mais energia. É importante que eu toque esses pontos com mais energia para eu dessensibilizar, para eu tirar cócegas. Então, eu vou sanando, né, retirando as cócegas, retirando o medo. A partir do momento que você conseguiu trabalhar na cabeça do cavalo medo e cócegas, você vai ter um cavalo que confia muito mais em você, você vai ter um cavalo que vai poder se tornar leal a você, e você vai ter um cavalo que vai querer vestir a camisa do seu uniforme, vai querer vestir a camisa do seu time, e aí vocês vão trabalhar em grupo, tá? E isso é uma coisa que eu falo bastante, que a gente vai trabalhar em cima do código de ética dos cavalos, que é um tripé, que é confiança, lealdade e trabalho em grupo. Eu preciso confiar nele, ele confiar em mim. Eu preciso ser leal a ele e ele ser leal a mim. E a gente precisa trabalhar em equipe. Vamos usar o senso de manada ao nosso favor, né? Quando eu consigo entrar na mente do cavalo e fazer com que ele pense dessa forma, as coisas se tornam muito mais fáceis. Então, no primeiro dia, eu quero trabalhar o cavalo do pescoço para frente. Ou seja, eu quero entrar na cabeça dele. Mas para isso eu tenho que ter me aproximado, para isso eu tenho que ter retirado os medos, retirado as cócegas. Uma coisa importante, muitas das vezes, é você
nessa situação, dependendo do quanto esse cavalo é reativo, do quanto ele é medroso, do quanto ele é cosquento, você utilizar o stick em vez da mão, tá? O stick, ele vai ser uma extensão do meu braço, de forma que ele vai tocar essas regiões, eu estando distante dele. E isso faz com que seja mais seguro para mim, né? Se de repente ele tiver uma reação mais forte em relação a isso, tá? Então, a gente vai utilizando corda, stick, bandeira, sacola, tudo que for necessário para que esse cavalo comece a perder esse medo e se tornar um cavalo que confia mais na gente, para que a gente possa tocar esses pontos e dessensibilizar. A partir do momento que essa dessensibilização aconteceu e que esse medo reduziu, às vezes não acaba, mas é importante que reduza bastante o medo e as cócegas, é o momento que a gente pode montá-lo a pelo, porque normalmente um cavalo pula porque ele tem medo e porque ele tem cócegas, tá? Quando existe essa confiança, quando o código de ética está presente, as coisas se tornam muito mais fáceis e o sucesso da sua sessão é quase que garantido. Bem, uma coisa importante, a gente está falando aqui da primeira sessão, eu falei de montar a pelo, né? O nosso objetivo, nosso primeiro objetivo é montar a pelo, tá? Normalmente, principalmente nos meus cursos presenciais, que eu estou presente, eu estou vendo, eu estou orientando, eu estou lendo as reações, às vezes se torna mais fácil você fazer isso no primeiro dia. Mas eu quero deixar isso aqui muito claro, que não é necessário fazer no primeiro dia. Uma coisa importante que você tem que entender é que as sessões têm que evoluir. Eu preciso terminar uma sessão melhor do que eu comecei. Mas, se por acaso você é inexperiente, se por acaso você não está certo de que o seu cavalo vai te aceitar montar, ou você não conseguiu tocar todos aqueles pontos vulneráveis num só dia, não tem problema nenhum. No dia seguinte, você continua, tá? Então, a gente fala que é uma situação de ensinamento continuado. No segundo dia você retoma, no terceiro dia você retoma e vai ganhando a intimidade e ganhando o quê? A confiança do seu cavalo, tá? Vai chegar um momento que você vai estar confortável de montar a pelo. Isso pode ser no primeiro dia, no terceiro, no quinto, não interessa. O importante é que você esteja feliz, que você esteja confortável e que a gente diminua muito a probabilidade de acontecer um erro, principalmente de acontecer um acidente, né? Porque a gente está lidando com um cavalo. Por mais que a técnica funcione, a gente está lidando com um bicho, tá? Então, trabalhe o seu dia a dia confortável. Coloca uma coisa na sua cabeça: eu preciso evoluir, terminar a sessão melhor do que eu comecei, tá? Mas meu primeiro objetivo é montar a pelo. Qual que é o meu segundo objetivo? Colocar sela, tá? Então, no meu segundo objetivo, independente do dia da sessão, eu vou trabalhar todos esses pontos de medo e cócega, dessensibilização, montar a pelo, e aí eu vou apresentar a primeira sela da vida de um cavalo. Nas primeiras sessões, não tem receita de bolo. Eu posso começar com a mão, com o pé, com o stick, com a bandeira, com a corda. O meu objetivo é tirar cócega e tirar medo. Quando tudo isso acontecer, eu vou começar com a sela. E com a sela, sim, é muito importante que eu siga uma receita, tá? Então, a receita é colocar a manta, tirar o medo da manta, colocar a sela até que ele aceite sem medo. Uma coisa importante é, nunca faça isso com o cavalo amarrado. Na mesma posição que eu vou estar com o cavalo no momento que eu comecei a trabalhar, montando a pelo, eu vou também fazer isso com a sela. Ok, coloquei a sela, vou encostar a barrigueira, tá? Um erro comum que acontece é quando o cara aperta muito a barrigueira num primeiro momento. Isso faz um cavalo pular. Então, eu quero encostar a barrigueira o suficiente para a sela não virar. Depois que eu encostei essa barrigueira, a próxima etapa é
bater os estribos. Então eu vou aumentando a intensidade e a energia. Encosto o estribo, bato, põe energia e faço barulho dos dois lados, para o cavalo não se assustar. O cavalo não gosta de efeito surpresa. Então, esse trabalho do estribo também é uma situação que normalmente às vezes o cara esquece. E se um cavalo, por exemplo, se assusta e sai rápido, esse estribo bate na barriga dele, e isso é o suficiente para ele se assustar e pular. Então, bati o estribo, coloquei sela, encostei a barrigueira, bati o estribo. Vou sair com esse cavalo ao passo, caminhando, puxando. É um erro comum. Os caras tiram o cabresto e fazem o cavalo sair galopando. É outro motivo para ele pular. Eu quero que ele sinta a sela. Então, passo, alongo passo, trote, alongo trote, galope, alongo galope. Para os dois lados. Pronto, sentiu a sela. Feito isso, aperta a sela. Aperta o suficiente para você montar. Só que você não vai montar ainda. Por quê? Eu quero que ele sinta a sela comigo embaixo ainda. Então, vou fazer o mesmo processo para os dois lados. Passo, alongo passo, trote, alongo trote e galope. Sentiu a sela? Muito bem. Aí eu posso montar nele e fazer a primeira montada à sela. Tá? Isso vai ser em quantos dias? Não sei. Você que tem que sentir o seu cavalo e você tem que estar confortável de fazer. Tá? Muito bem. Dependendo da sua experiência ou não, isso vai ser determinante de quantos dias eu vou ficar dentro de um redondel ou não. Se eu tenho alguém para me ajudar, se eu tenho alguém para madrinhar o meu potro, se eu vou sair do meu redondel por uma pista, né? Aqui em casa, né? A gente está dentro do redondel e se vocês olharem ali atrás é uma pista. Então, o meu redondel tem conexão direta com a pista. Eu saio daqui e vou para a pista. Quando eu saio da pista, eu vou fazer o exterior. Então, Léo, eu não tenho a pista. Então, você sai do redondel, vai num piquetinho menor, onde você tem mais controle do tamanho, né? Porque aí, o seu cavalo, por exemplo, você consegue controlar esse espaço, tá? Uma coisa legal se você tiver alguém para te madrinhar. Não, eu não tenho, então fica mais tempo no redondel. Então, essa leitura é importante que você faça. Então, assim, vamos aproveitar para falar de novo sobre aquela coisa de a gente te ajudar, de você ter um mentor, né? Muitos dos nossos alunos fazem o quê? Filma isso e manda para a gente consegue fazer essa leitura e te orientar, né? Então, essa mentoria, vamos dizer assim, que a gente faz, vai te ajudando nas suas dúvidas e nos seus medos, né? Mas, volto a falar, é importante que você esteja confortável e que você siga essa sequência em alguns dias, que você possa estar seguro para sair para fora do redondel, ou para fora da pista ou de um piquete maior. Muito bem, aí eu te pergunto, seu cavalo está domado? Não, seu cavalo não está domado, seu cavalo está iniciado. Você tirou o medo dele, montou, tirou o medo da sela, seu cavalo não pula mais, mas você precisa dar sequência, você precisa dar continuidade, né? Você começa a dar mais direções, você precisa ter o controle da situação, né? A direita, a esquerda está legal, a direita para frente, para trás, você começa a dar mais movimentos, manobras e flexionamentos. Então, o próximo passo é você começar a apresentar o seu cavalo para o mundo, né? E aí é quando eu vou começar a sair do redondel e mostrar outras coisas. Então, é legal que o seu cavalo aprenda a passar perto de um carro, aprenda a passar perto de uma bandeira balançando, um banner, uma caçamba de lixo, um cachorro latindo, né? Isso no dia a dia, eu vou apresentar meu cavalo para a vida. E aí eu vou agregando isso para o meu cavalo, né? Passar num riacho, o que você tiver, né? No seu ambiente para você fazer. Então isso é o que a gente chama de exterior. A gente colocar esse cavalo para fazer esse exterior e aprender, né? Tudo que tem para ser mostrado, né? Às vezes, som, a gente fala muito para o cavalo de competição, né? Às vezes o cavalo nunca foi para uma prova, aí chega lá, tem caminhão, tem banner, tem bandeira, tem parque de diversão, tem barulho, tem show, tem
tudo que possa fazer com que o seu cavalo se assuste. Se você em casa já começa a mostrar essas situações, chega lá, ele vai estar muito mais tranquilo. Uma situação interessante que a gente fala é da gente escolar um cavalo. O que é escolar um cavalo? É ir, por exemplo, vai ter uma competição. Eu vou com meus cavalos que competem e vou com o meu potro só para passear. Ele vai passear ali no meio, passar no meio dos caminhões, ouvir o som e tal. No começo aquilo vai ser um pouco assustador, mas depois ele vai se adaptando e aquilo se torna uma coisa completamente normal para ele, né? Então isso é importante que você comece a ensinar, a mostrar o seu potro para que ele, né, se ele for seu, beleza, se você for um domador e está domando para alguém, você está ensinando ele, né, para a vida, da mesma forma que depois eu posso ensinar ele o que é rodar uma corda em cima, o que é colocar uma capa de chuva, o que é ele passar em cima de uma lona plástica no chão, e vai agregando as coisas na vida dele, para ele ir se tornando um cavalo que não tenha medo de nada, né? Que seja um cavalo seguro das coisas. Bem, outra coisa importante da gente falar aqui é o seguinte, é a continuidade, a assiduidade que você trabalha um potro, tá? Eu gosto, nesse começo, primeiro nos primeiros 15 dias, trabalhar assim, numa semana, né? 7 dias, trabalhar entre 5 e 6 dias por semana, tá? Pouquinho por dia. Principalmente se é um potrinho mais novo, de 2 anos, você pega um pouquinho, só que faz todo dia. Às vezes as pessoas me perguntam, eu posso domar meu cavalo só fim de semana? É possível, sim, é possível. Mas lembra que eu falei de aprendizado continuado? Não vai existir. Você trabalhou sábado, domingo, aí passa 5 dias, você vai trabalhar de novo. Tudo bem, ele vai lembrar do que você fez, mas não com tanta intensidade se você todo dia pegar um pouquinho. Então não adianta eu pegar, por exemplo, 2 vezes por semana, 1h30 cada sessão, e eu achar que isso vai corresponder a todo dia pegar meia hora. Não vai, né? Então é importante você fazer isso com mais assiduidade. Mas, Léo, eu não posso, eu não consigo, eu só consigo fim de semana. Tá bom? Agora, é importante que você entenda que você vai demorar muito mais, que muitas das vezes você vai regredir, vai ter que voltar a trabalhar o que seria uma sessão que já teria feito, né? Então, não se frustre com isso, né? Porque, na verdade, o cavalo, ele não sabe, né, que você não tem tempo que você trabalha, tá? Então, tudo é possível, mas você precisa ter em mente que as dificuldades vão acontecer por conta disso, né? Outra coisa importante de ser dito é há quanto tempo leva um cavalo para domar? Então, vamos lá. Vai depender da raça, da atitude, da linhagem, da modalidade que eu quero. Tá, isso é depois. No começo, é importante que esse cavalo, a doma seja uma situação sólida, de que esse cavalo, por mais inteligente que ele seja, por mais aptidão que ele tenha para fazer as coisas, eu preciso que ele amadureça dentro disso. Isso normalmente leva 6 meses, tá? Então, às vezes com 3 meses, meu cavalo está pronto. Às vezes o cara doma muito bem, é muito experiente, o cavalo dele tem uma aptidão muito grande, uma linhagem muito boa, tá? Só que o que acontece? Ele está pronto em 3 meses na minha mão. Mas e se eu for entregar ele pro proprietário que às vezes sabe muito pouco? Ele vai estragar, por quê? Porque esse cavalo não está sólido, ele não está maduro, tá? Então, por que eu estou falando isso? Porque não é simplesmente, domei, está domado, solto lá no pasto, está resolvida a vida dele. Não. Quanto mais tempo solto ele fica, mais ele regride, tá? E aí, quando eu falo de um cavalo que já está trabalhando na base de rédeas, que a gente começa a fazer aí um trabalho de flexionamentos mais profundos, colocando manobra, né? Flexionamentos são os alongamentos. Então, a pessoa que, por exemplo, começou a fazer exercício hoje, de repente quer ficar de pé e encostar a palma da mão no chão, não consegue. Por quê? Está faltando flexionamento, está faltando alongamento. Se eu fizer esse exercício
por uma semana, pode ser que no fim da semana eu esteja bem alongado para isso. E o cavalo é a mesma coisa. Então, se você solta ele no piquete, ou na cocheira, ou no pasto, quando ele voltar, você vai precisar trabalhar, vai precisar lembrar os movimentos, vai precisar alongar essas situações, né? Outra coisa importante é a gente falar sobre aquecimento, né? Quantas vezes eu vejo um cara, não, meu cavalo já está pronto, ele pega a sela e sai correndo. Eu pergunto a vocês, quantos de vocês acordam de manhã e sai correndo? Não sai, você alonga, né? Você aquece sua musculatura, tá? Então é importante a gente conhecer um pouco sobre isso também, tá? Então, 6 meses é um tempo legal que normalmente as pessoas me perguntam, não, qual o tempo ideal para eu falar assim, não, meu cavalo está domado, tá sólido, 6 meses, tá? Acabou por aí, ele está pronto? Não. Não, meu cavalo vai fazer tambor, meu cavalo vai fazer rédea, meu cavalo vai fazer salto. Aí a gente vai mudar de modalidades e aí a gente entra nos exercícios específicos para cada um, tá? Mas para isso a gente vai fazer a base de rédeas, tá? Essa base é idêntica para todos. Você já deve ter me visto comentar, para quem não viu, vou falar aqui de novo. Eu considero um cavalo como uma árvore, tá? A raiz da árvore está lá debaixo do solo, ninguém está vendo. Isso é a doma. Essa doma tem que ser sólida, tem que ser firme, para essa árvore não cair. Então tem que ter uma doma bem feita. O caule da árvore é a rédea, é a base, tá? Vai ensinar as manobras, vai ensinar flexionamento de nuca, de pescoço, de paleta, de costela, de garupa, vai virar para a esquerda, para a direita, para frente, para trás, fazer o lombo curvar para cima, né? Isso é a base de rédeas, para qualquer raça, qualquer cavalo, qualquer modalidade, tá? E aí, em cima, nos galhos, aí sim, eu vou começar a pensar em modalidades. Então, tem o galho do polo, o galho do salto, o galho do tambor, o galho do concurso de marcha, e aí, claro, cada um vai precisar de movimentos específicos, de trabalhos específicos. Então, isso é mais lá na frente. Mas isso, gente, um cavalo que você domou hoje, você vai a vida inteira ensinar para ele. Assim como nós vamos morrer aprendendo. Tá bom? Bem, na aula de hoje eu falei pra caramba, né? Falei sobre psicologia, sobre comportamento, natureza de cavalo, toda a técnica de doma, né? Mas vocês devem estar muito curiosos para ver. Então, eu quero finalizar aqui falando que isso vai ser amanhã. Vai ter uma aula com o cavalo dentro do redondel, mostrando tudo que eu falei hoje, tá? Então, pessoal, não perca a aula de amanhã. A aula de amanhã vai ser na prática. Eu e um cavalo aqui dentro desse redondel. Bem, mas antes de finalizar, gostaria de agradecer a vocês mais uma vez pelo comentário que você deixou, por ter respondido as perguntas, né, que deixamos da aula passada, por ter me marcado em suas fotos, nas suas redes sociais e por ter colocado lá a hashtag Tamo Junto. Peço que continue compartilhando esses vídeos com aqueles seus amigos ou pessoas, né, que você sabe que dividem do nosso mesmo propósito, e se comprometa consigo mesmo a aplicar tudo que está sendo ensinado aqui nessas aulas. Bem, pessoal, outra coisa, eu recebi aqui muitas perguntas e questionamentos sobre como funciona o meu curso online. Bem, amanhã, né, na nossa aula prática, eu vou comentar um pouquinho detalhadamente como funciona o nosso curso online de doma, ok? Bem, pessoal, só lembrando que a terceira aula vai ser sexta-feira. Marca aí na sua agenda, ok? Estou te esperando lá. Grande abraço, tamo junto, valeu!